Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Viver Mais está no ar e olha só quem tem a alegria de receber hoje aqui no programa, a psicóloga Heloísa Sarubi. Vamos um brinde à vida, Heloísa. Brinde à vida, ao momento presente, né? Aqui ou agora. Sem dúvida nenhuma, e a Heloísa, psicóloga, já deu a deixa, o momento é aqui agora. Hoje o Viver Mais é um programa, eu diria até especial, porque nós vamos falar de meditação. E a Heloísa é psicóloga e utiliza a meditação no seu dia a dia. Como foi que você teve esse insight, Heloísa? Como é que a meditação entrou na sua vida? A meditação entrou na minha vida por uma busca pessoal maior, né? Assim, eu digo que a meditação me trouxe ao meu caminho de volta. A meditação, ela me trouxe a pausa, né? Essa pausa onde eu pude perceber até o meu caminho. Né? A partir da meditação, eu digo que a meditação foi um divisor de águas na minha vida. E através dela eu redirecionei a minha vida profissional também. E como era a sua vida antes da meditação, para que o nosso telespectador possa entender essa mudança? Ok, há 5 anos eu trabalhava com moda, né? Esse universo da moda que eu digo que é muito intenso, e a moda ela trabalha muito no futuro, né? A gente está sempre antecipando tendências. Então assim, essa ansiedade era constante, onde a meditação entrou na minha vida, né? E me trouxe para um trabalho bem mais específico com pessoas. Na realidade, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, e a moda foi o meu primeiro caminho, né? E aí eu resolvi assumir a psicologia, né? E esse caminho da meditação, ele me fez perceber a importância dessa pausa, né? Quando eu digo pausa, não só pausa na vida, pausa nesse estresse, né? Pausa, mas a pausa no seu ser. E aí, nesse caminho de volta que se percebe qual é o meu propósito de vida, né? A meditação, ela te ajuda a buscar esse propósito de vida. E então, como tem uma frase do Jung que eu gosto muito, né, que ele diz que o terapeuta não pode levar o seu paciente até onde ele não foi, né? E então agora eu uso esse resgate, né, e a meditação é uma ferramenta desse resgate, desse caminho de volta nos meus pacientes. Era exatamente isso que eu ia questionar, se a meditação é só para, digamos assim, o seu uso pessoal, ou você também transfere esse conhecimento, essa prática para os seus pacientes, Heloísa? Eu uso essa prática dentro do meu consultório, dentro da minha clínica, né, incentivo os meus pacientes a levarem para o dia a dia essa prática, né, e eu tenho percebido a eficácia, né, que a gente... Eu ouvi dizer, eu li, né? A gente tem muito eu li, estudos científicos, né? E quando a gente percebe isso na prática, no dia a dia, né? Um paciente com depressão, onde você consegue redimir todos os sintomas, né? Com a ferramenta da meditação. Sério? É possível? Sério, é possível. É possível também um paciente que já teve depressão, né? Já conviveu muito tempo com essa doença. Com a meditação é preventiva, né? Faz com que esses sintomas não reapareçam. Né? O transtorno de ansiedade. Eu ia questionar exatamente isso, porque muitas vezes se indica a meditação para pessoas que são muito aceleradas, que vivem nessa angústia, brigando contra o tempo. Mas não, para o inverso também ela é utilizada. Isso, preventiva, né? Quando você falou pessoas que não têm tempo, né, muito ansiosas, tem uma frase budista que eu acho muito interessante, que ele diz assim, se você tem tempo, medite 20 minutos ao dia. Agora, se você não tem tempo, medite 1 hora. Essa matemática aí é meio difícil de... Porque o quanto você precisa parar mais, né? Quanto mais ansiedade, quanto mais
turbulento é o seu dia a dia, mais você precisa de uma parada, não é isso? Até porque, Heloísa, a gente vive numa sociedade contemporânea de muitas cobranças, onde para muita gente o que é chique, o que é bacana é dizer, eu não tenho tempo. Estou com a agenda super lotada. E quando a pessoa diz, eu dormi hoje à tarde, vixe, né? Como assim? Mas isso também é um processo que a meditação traz, fazer certas coisas sem culpa. Isso, porque traz qualidade de vida. E uma vida com qualidade, a culpa não entra, né? Não tem espaço para culpa. Agora, para a gente entender melhor esse processo da meditação, que a Heloísa evidentemente tem um professor, onde ela pratica, mesmo sendo psicóloga, e também hoje aqui no Viver Mais, para a gente entender melhor como se iniciar na meditação, a gente vai conversar com o terapeuta Gui Teche, ele vai dar todas as orientações. Você fez um curso também? Eu fiz vários cursos de meditação, retiros de meditação. Quem entra nesse universo, né, vai perceber, não para mais, e tem várias oportunidades, né, de você aprimorar essa técnica. Em síntese, Heloísa, como é que você define a sua vida antes e pós meditação? Eita, síntese é meio é meio complicado, mas eu posso dizer que a meditação é a busca da sua essência, é como se fosse o descascar de uma cebola, né? Onde em cada meditação você vai encontrando mais, eu digo que esse dom precioso, né, que todos nós temos. Eu digo que eu digo que a meditação é como se você estivesse rachando uma casca por onde a luz sai. Porque na rachadura a luz não entra, ela sai, né? A luz é interior. Então na meditação esse perceber esse luz, é o olhar para a sua luz interior. Agora, muita gente acha que não pode chegar a esse nível, a esse ponto, mas o Kidashi vai dizer se é possível para qualquer pessoa, né? Então, no próximo bloco a gente vai conversar com ele, mas eu quero só fazer aqui uma referência, que antes aqui de conversar com a Heloísa, para vocês perceberem o quanto a meditação está inserida na rotina dela. Ela pediu, como foi que você disse, antes da gente gravar, vamos fazer... Esse nosso momento, né? Vamos chegar, né? A gente precisa chegar e habitar o nosso espaço, e através dessa meditação a gente consegue ter essa consciência. E a gente fez isso sim, você está vendo aí nas imagens? Você ficou com vontade de praticar, de fazer meditação? Então não perde o nosso próximo bloco, o nosso terapeuta já está nos aguardando para bater esse bate-papo. Heloísa, foi uma alegria conversar com você, até me sentir mais calma, mais um brinde à vida. Um brinde, gratidão pelo momento, pelo seu espaço. Eu aqui agradeço, o Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta e, como eu disse, recebendo agora o terapeuta Gui Teche, um brinde à vida. Gui Teche, alegria ter você aqui no Viver Mais, viu? Eu agradeço o convite. Bom, e eu falei que a gente ia tentar aqui dar mais detalhes sobre a meditação. Conversamos lá com a Heloísa, você acompanhou a entrevista, e eu deixei no ar um grande questionamento que a maioria das pessoas fazem, Gui Teche. Qualquer pessoa é capaz de chegar ao nível da Heloísa, por exemplo, depois do depoimento que ela deu? Sim, qualquer pessoa. Vai ter técnicas diferentes de meditação. Meditação não é uma coisa única e a gente vai discorrer um pouco sobre isso, né? Mas antes até de chegar na questão de onde chegar com a meditação, a gente precisa entender um pouquinho como é que a gente funciona. Nós, na verdade, somos química pura. Então, o nosso cérebro, ele produz
produz substâncias químicas que fazem com que o nosso humor, o nosso estado, a nossa condição física se modifique conforme essas químicas. Sim. Então, quando você está triste, determinado tipo de química vai para o seu cérebro e vai para todos os seus neurônios, todo o seu corpo. E assim sucessivamente. E é aí que a meditação entra. Porque a meditação, ela modifica a química do seu sistema. Então, quando você está num estresse, você entra em meditação. Ou quando você está depressivo, você entra em meditação, essa química modifica. E aí todo o seu sistema modifica. A química ela é influenciada pelas situações ambientais e pelo aquilo que você pensa, a forma como você está emanando seu próprio pensamento. Se você modifica isso, a química modifica. Mas aí tem que aprender isso. Exatamente. Né? Não é muito bonito o discurso, mas para praticar, para chegar a esse nível, como a Heloísa, que tinha uma vida muito agitada e conseguiu esse equilíbrio, né? Exatamente. Eu quis explicar isso da neurociência para a gente entender o que impulsiona isso, né? Mas existem técnicas. Pronto, as técnicas da meditação. Quando a gente fala em meditação, normalmente o leigo pensa em você ficar sentadinho, como você fez no exercício inicial do programa, sentadinho, de olho fechado, pensando em determinadas coisas, sendo induzido a um pensamento ou um movimento. Essa é uma das possibilidades. Mas se a gente pegar a meditação na palavra, na sua origem, da Índia, meditação é ninguém fazendo nada, nem pensando nada. No momento que você pensou alguma coisa, você já não está mais meditando. Então, pelo amor de Deus, como é que a gente esvazia essa mente com exatamente, tanta vamos chegar, passo a passo. Tá vendo como eu sou acelerada? Não, mas é isso é a maioria de nós. Né? Eu me incluo também em alguns momentos aí. O que acontece com a gente que medita, que a gente faz esse tipo de exercício, não é que a gente não tenha problema, que a gente não tenha as cobranças. Acontece que o buraco pra gente vai ficando mais raso e a gente fica nele menos tempo do que uma pessoa que não faz isso. Essa é a grande modificação do processo de vida de quem medita e de quem não medita. Os problemas existem, mas você os enfrenta de forma diferente. De forma diferente, E quando você os enfrenta de forma diferente, a bola continua rodando e aí você vai ter menos problema. Sem dúvida. E assim sucessivamente. E quando você enfrenta os problemas com uma carga emocional muito mais forte, eles vão aumentar. Com certeza. Né? As coisas têm a importância que a gente dá a elas. Então é um exercício. Como chegar a esse nível? Vamos lá. Como chegar? Vamos lá. Vamos Existem lá. várias técnicas. Tem esse tipo de meditação onde você tenta esvaziar a mente e tudo que se faz normalmente é para que você fique sendo treinado para isso. Então a meditação em si não é nada do que a gente faz. Quando você estiver fazendo, ainda não é meditação. Sim. Meditação é quando você chega num estágio onde você não está fazendo nada. Quando você percebe que está fazendo... usando uma linguagem bem atual. Não, desconectar é mais fácil, né? A gente tem muitos recursos para desconectar, que não é meditação. Meditação é estar totalmente presente no aqui e agora. Ai, meu Deus, é uma tarefa árdua essa. Não é não. Parece que é, a gente foi treinado a achar que é. Mas você fez curso na Índia, você se preparou totalmente. Sim. Quem não pode ir à Índia que tá... Não precisa, eu não comecei na Índia, eu comecei no Brasil. Depois eu fui na Índia para ampliar essa busca. E fui a vários lugares do mundo para ampliar essa busca. Mas eu comecei aqui, comecei muito jovem também. Eu tenho 40 anos de trabalho como terapeuta. Então nesses 40 anos... muitas coisas aconteceram na minha vida e tem vários marcadores e a meditação sempre esteve presente. Mas vamos para a técnica. Vamos para a técnica. Voltando aqui para você que quer meditar, o especialista em meditação. Aliás, esse foi um tema que uma telespectadora pediu que eu abordasse aqui no programa. Ah, que bom. Cada vez tem mais interesse sobre isso. Então, existem muitas técnicas de meditação, algumas delas passivas, que é onde você entra no estado meditativo com o corpo sem movimento, e existem as técnicas ativas, que é onde eu sou mais especializado. Eu tenho as duas formas, mas eu sou muito mais especializado nas técnicas ativas, que aí servem para você e servem para as pessoas agitadas, que são difíceis de sentar em silêncio e ficar simplesmente com a mente vazia. Isso é muito mais natural, culturalmente, para um indiano, que há 6.000 anos faz isso. A gente que está nesse dia a dia, nessa vida, no mundo ocidental, que a gente foi treinado para competir e não para estar consigo mesmo, é muito mais difícil. Então o mestre Osho, que foi um dos meus mestres, ele criou as meditações ativas. Que são meditações onde o corpo está em movimento. Mas a mente não.
A mente está também num certo tempo, mas o corpo e a mente entram numa exaustão, digamos assim, tão grande, numa atividade tão grande, que chega um momento que ela desliga. E aí é o momento que você entra em meditação. Então as meditações ativas, ela tem sempre movimento, com dança normalmente, trabalhos corporais, uma respiração específica de cada técnica, e tem um momento onde você para. Isso a gente aprende num curso, né? Vivências para chegar a esse nível. Agora, Tachi, qualquer pessoa, em qualquer idade, está apta a atingir esses níveis da meditação? Bom, das meditações ativas, você pode ter alguma contraindicação, não é? Ou limitação de acordo com questões físicas. Né? Então você pode ter alguma restrição nesse aspecto. Então você vai fazer aquilo com muito menos intensidade, mas a princípio não tem alguns problemas. Pessoas com medicação, existem alguns pré-requisitos, alguns cuidados nesse aspecto, na meditação ativa. Na meditação passiva, não. Qualquer pessoa pode fazer sem nenhum tipo de restrição. Os benefícios são muitos, não é? Para quem pratica e tenta exercitar esses ensinamentos. Mas a gente vai falar dos benefícios no próximo bloco. Ok, vamos Combinado? lá. Combinado. Eu quero entrar nessa êxtase aí da meditação. Viver mais, volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta, a gente falando hoje sobre meditação aqui com o terapeuta, o Guitesh, e nós deixamos lá no outro bloco a questão dos benefícios. Eu já ouvi falar que, aliás, foi a Heloísa que disse que até para depressão isso evita. Quais os benefícios de quem medita baseado nas técnicas, né? Claro. Exatamente. Como eu falei no começo do programa, né, da minha entrevista, a química é que move a gente. Então, os processos de depressão, você tem química que está funcionando e a pessoa entra em depressão. No processo de estresse, idem, no processo de várias psicoses e vários problemas de saúde em geral, sempre a química está funcionando. Se a meditação atua aí, ela os benefícios estão em todas as áreas. Em todas as áreas, absolutamente. Claro que a gente olha muito para a questão da terapia, do paciente psicológico ou psiquiátrico, na questão da meditação, na questão de tratamento, mas isso serve como preventivo. Como a Heloísa falou, ela é extremamente preventiva, mas é também curativa, porque vai mexer nesses processos químicos, vai ajudar no processo. Na minha experiência como psicoterapeuta, eu já experimentei pessoas que meditavam e pessoas que não meditavam, e a gente vê a diferença no andamento da psicoterapia normal ou até da medicação psiquiátrica, né? Então esse benefício ele vai atuar em todas as áreas, não só nas questões emocionais, mas nas questões físicas também. Inclusive agora, com a situação que a gente está, a questão do sistema... Pânico, né? Não, o pânico, mas mais do que o pânico, por exemplo, é bem interessante. O pânico, ele faz o seu corpo ficar um estresse mais alto, e o corpo, ele tem um circuito, ele tem um ciclo. Toda vez que você tem um estresse grande, você vai ter um vale também grande para o corpo se recuperar. E aí o que acontece? Quando você tem um pico muito grande de estresse, você vai ter um vale também grande, e é aqui que as doenças pegam a gente, principalmente os vírus, que é a situação que a gente está agora. A gente fala assim no popular, teve uma situação de emergência, eu não sei de onde eu tirei força, e eu fiz tudo que eu precisava fazer, e quando acabou, minhas pernas começaram a tremer, eu quase desmaiei. Então depois que o estresse passa, que é necessário para você agir, para você atuar, você vai ter uma queda grande. E quem faz meditação não tem esse reflexo aí, esse sintoma. Porque não chega nesses pontos onde você perde o controle. E o que acontece agora com o sistema imunológico? Toda vez que você entra em pânico, você faz esse pico e vai ter esse vale. E é o que está acontecendo com a gente agora. Por que toda essa questão do vírus agora, muita gente tem falado para evitar o pânico, para a gente ficar com calma. Porque o pânico
afeta o seu sistema imunológico. E aí vai facilitar a entrada de vírus. E é essa questão onde a gente precisa... Muito importante, isso que você falou. Eu quero reforçar, porque se você entra em pânico, o seu sistema imunológico, como você disse, fica fragilizado, né? Por isso que os especialistas mais holísticos, ou que veem o corpo, não só a doença em si, a gente olha a saúde, a gente está dizendo, continue fazendo exercício físico, continue tomando sol. É verdade que evitar grandes públicos, ótimo, mas não perca a sociabilização, porque estar em contato com pessoas deixa o seu sistema imunológico aqui, imunitário em Portugal, deixa o seu sistema imunológico mais fortalecido. Então o isolamento vai fazer com que você fique também entristecido, deprimido, e também na depressão o seu sistema imunológico enfraquece. Então a meditação ajuda você a manter esses níveis. Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Porque mantém os seus níveis químicos te mantendo vivo, te mantendo presente, sem estar. O pânico tira você do presente. Ele coloca você numa projeção de futuro. Da mesma forma que você ficar remoendo o passado, como a gente fala no popular, também está colocando você fora do presente. E todas essas duas coisas, preocupações e pós-ocupações, te tiram do presente. Tem que viver o agora mesmo. A gente tem que estar ocupado e não pré nem pós-ocupado, né? E isso é o que deixa a gente fora do momento presente. E a meditação traz você para aí. Voltando um pouco para as técnicas, você pode tanto fazer as meditações passivas, algumas coisas escutando, como vocês fizeram, ouvindo uma orientação, ou fazendo as meditações ativas. No Mundo Acá a gente tem possibilidade de experimentar esse tipo de meditação. Eu faço regularmente as meditações ativas, que é a minha área de maior foco. Quem é o seu público para essas meditações ativas? Pois é, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, A gente tem gente de várias idades. O público feminino infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, é mais frequente, porque os homens acho que têm medo de terapia e têm medo dessas coisas. Então a gente acha que é frescura, não precisa, não né? precisa. E na verdade precisa muito, precisamos muito também. Então tem um público muito geral, desde adolescentes, eu trabalho muito com adolescentes, a pessoas de mais idade. Qual é o retorno? O que essas pessoas, o que você sente de retorno dos seus clientes ou pacientes? Eu não sei qual é a nomenclatura ideal. Paciente, cliente, tanto faz. É muito o que a Luísa falou. O resultado que eles trazem é, primeiro, de saúde geral. Isso acontece. Tem pessoas, depois de um tempo meditando, dizem assim, nunca mais eu fiquei gripado, nunca mais eu fiquei doente. Isso é bem real. E nas questões emocionais, muito mais. E também, você começa a tomar poder da sua própria vida, porque a gente foi treinado a dizer o que os outros querem, o que os outros pensam, e a gente tem muitos medos, principalmente de não ser amado. Né? O conhece-te a ti mesmo não é fácil, não é para qualquer um, né? É mais fácil do que parece. A gente foi treinado a achar que não é. E é por isso que a gente está desse jeito. Porque há muitos interesses de várias vertentes para que a gente se mantenha sem estar empoderado. Porque quando você medita, quando você se trabalha e acessa a sua própria energia, a sua própria força, você vai dizer não quando quer dizer não, sem nenhum problema. Sem remorso, né? Sem culpa. Sem culpa. Eu falou sobre a culpa, é bem interessante. A culpa é como um chipzinho que foi implantado na gente para que a gente faça aquilo que pretendem que a gente faça quando não estão perto da gente. Né? Exatamente. O programa já está aqui na reta final e como a proposta do Viver Mais é sempre fazer com que as pessoas vivam mais, mas com saúde, com equilíbrio. Quem faz meditação envelhece melhor, serve também para aceitar essa etapa da vida que para muitos é uma dificuldade muito intensa. Sem dúvida, envelhece melhor, mas o envelhecer melhor começa na juventude. Não adianta também, não é que não adiante totalmente, mas você já nessa idade fazer o trabalho, você vai ter uma qualidade de vida melhor, sem dúvida nenhuma. Mas se você fizer isso antes,
vai ser muito melhor. A longevidade vai ser sem tantos não é bem cobrança. Quando eu falo essa palavra velhice, as pessoas se assustam. E você só está falando de velhice, que é isso. Nós estamos envelhecendo, é uma realidade. E tem que. O interessante é envelhecer com equilíbrio, com serenidade. E a meditação é um caminho, né? Sem dúvida nenhuma. Esse é um convite para a gente realmente experimentar isso, porque as surpresas são muito boas. Que maravilha! E você dá curso, hoje dá até fazer aqui uma referência, nós saímos um pouquinho lá do nosso espaço, estamos gravando hoje aqui no Mundo AK, que é um espaço que oferece várias alternativas para se sentir melhor nesse mundo de tantas cobranças. Então você dá curso, a gente vai deixar aqui o contato, se você quiser saber mais da meditação aqui com o Kidati e com os outros profissionais. Sim, o Mundo AK tem várias ofertas nessa área e as meditações são recorrentes aqui. A gente tem sempre grupos acontecendo. Maravilha. E que isso pode ser feito. Tem tanto você fazer individualmente como fazer em grupo. Né? É possível. É a opção de cada um. Bom, infelizmente o Viver Mais de hoje terminou aqui. Eu espero, né, que as pessoas depois desse bate-papo repensem a importância da meditação. Eu espero que sim, quiserem aprofundar mais. Você está nas redes sociais? Como é que te acha lá? Guiteste e também o Mundo AK. E o Mundo AK, tá tudo aí. Eu te perguntei porque nós, no Viver Mais, também estamos nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Você pode seguir a gente também no Instagram, no Facebook, que a gente conta tudo lá e aqui no Viver Mais. E a gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Combinado? Um brinde à vida. Brinde à vida. E a meditação. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.